Hora do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Para o programa de hoje, contamos com a participação de Sônia Campos, trabalhadora do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje queremos conversar sobre Espiritismo, fé e testemunho. O que é a fé? Conceito vago, não completamente abrangido pelos dicionários comuns. O Espírito Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 6, nos traz uma conceituação bem interessante de fé. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Então, partindo desse conceito inicial, o que é fé, nós vamos procurar no Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, que trata do método, uma distinção entre os tipos de espíritas. Os primeiros acreditam nas manifestações apenas, têm uma curiosidade sobre o que acontece nas sessões mediúnicas, os fenômenos espíritas. Eles são chamados de espíritas experimentadores. Os segundos são os espíritas imperfeitos, aqueles que abraçam a parte filosófica da doutrina, admiram a moral, mas não modificam em nada o seu comportamento. O quarto tipo são os espíritas exaltados, aqueles que, segundo Kardec, fazem mais mal do que bem à causa da divulgação da doutrina. E o terceiro tipo, ele aponta como os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos, que são aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Pois bem, o espiritismo é uma ciência e uma filosofia com conteúdo moral que enseja a adoção de novos comportamentos e daí o seu cunho religioso. Então, esse tripé é que fundamenta a nossa fé. É uma ciência, é uma doutrina, é uma religião. E quais são os principais primados dessa doutrina? A crença na existência de Deus, a crença na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, aquela frase de Jesus, a casa de meu pai há muitas moradas, e a comunicabilidade dos espíritos. Todos esses princípios manifestados nos evangelhos de Jesus, ou seja, a moral espírita. Então, a fé espírita, ela se baseia na crença desses primados e, com base nesse conhecimento, prevê uma linha de conduta que tem o balizamento moral estatuído no Evangelho de Jesus. Mas Kardec nos traz no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé não pode ser cega, ela é uma fé raciocinada. Nós encontraremos isso no capítulo 19, no item 7, diz esse item: a fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas da humanidade. Inclusive agora, em que nós vivemos um período
tão desafiador, em que tantas famílias são tocadas pela dor, pela doença, pelo luto. É raro hoje encontrarmos uma sociedade, uma comunidade que não tenha perdido, por conta da pandemia, vários de seus membros. Mas a nossa fé, será que ela é robusta o bastante para suportar o nosso comportamento face à adversidade? Será que ela permanece estável nos momentos de dor? Alguém poderia se questionar, mas o espírita não passa por preocupação, por dor, por luto? Passa. Sofre, com certeza, mas não sucumbe ao desespero, jamais. No livro Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles tece um comentário dizendo que o espírita que cai em desespero por sofrimento, por dor e por luto, ele não dá um bom testemunho da sua fé. Na verdade, a fé nele não é profunda o bastante. Nas casas espíritas, muitos irmãos, como em toda a comunidade agora, estão acontecendo doenças, luto. Os pedidos de prece são recebidos diuturnamente pelos grupos que trabalham nesse mistério. E nenhum de nós, ninguém, está a salvo ou imune aos efeitos da pandemia. Mas, evidentemente, alguns irmãos eventualmente precisam se afastar dessa labuta, desse trabalho, porque, por vezes, são eles a estrutura psicológica, mental de uma família inteira. Funcionam, por vezes, como alicerces. E há momentos em que é preciso se afastar das lides espíritas, do trabalho assistencial, do trabalho mediúnico, do atendimento fraterno, para dar oportunidade à gestão da própria vida, da vida familiar. Não quer dizer com isso que o trabalhador espírita, em geral, o ceareiro, possa se afastar em modo permanente das suas atividades. Cada um no seu tempo de recuperação. Mas é graças a essa fé profunda na existência de Deus, na imortalidade da alma, que nós podemos fazer aqui uma analogia entre essas partidas dos nossos irmãos que estão indo para o mundo espiritual, retornando à pátria espiritual, com uma viagem, uma travessia. Então, esse espírito amigo, esse espírito encarnado, essa alma que hoje faz parte da nossa família, aqui na Terra, entra num processo de adoecimento e, infelizmente, vem a óbito. É como um grande navio que está muito grande na nossa vida e vai se afastando de nós, rumo a outro destino, a outra margem do oceano. À medida em que se afasta, ele vai diminuindo. Não é que diminuiu como espírito, diminuiu face à nossa perspectiva limitada. Lá na outra margem, no outro porto, ele vai se aproximando para reencontrar outros espíritos irmãos que lhe devotam afeto. Então, nesse momento de dor, que nós não caiamos em desequilíbrio, que nós possamos manter a nossa fé. Nós acreditamos porque conhecemos, conhecemos porque estudamos, e não contentes em apenas conhecer, nós queremos pôr em prática, à medida das nossas possibilidades, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.